Shalom para todos. Hoje, 3 de novembro de 2024. 3 de novembro de 2024. Quase 2 horas da madrugada. Vou ler a mensagem da palavra de Yahweh, de joelho dobrado. Bereshit, capítulo 38. Bereshit significa dizer no princípio, é no idioma hebraico. Em português foi colocado o nome Gênesis. No princípio está dizendo em hebraico. No princípio, em hebraico, Bereshit. E veio a se passar que naquele tempo que Yahudá se apartou de seus irmãos e voltou-se rumo a um certo Adulamita, cuja nome era Hira. E Yahudá viu lá a filha de um certo cananita, cuja nome era Shua. Ele o tomou e a concebeu, e ela concebeu e nasceu um filho, e ele chamou seu nome de Er. E ela concebeu outra vez e nasceu outro filho, e ela chamou seu nome de Onã. E ela ainda outra vez concebeu e nasceu um filho e chamou o seu nome de Shelah. E ele estava em Regibe quando ela gerou. E Yahudá levou uma esposa para seu barru, cuja nome era Temar. E o barru de Yahudá era mau aos olhos de Yahu, e Yahu o matou. Yahu disse a Onã: entra a esposa de teu irmão. E Yahudá disse a Onã: entra a esposa de teu irmão e casa com ela, e levanta Zera para teu irmão. E Onã sabia que a Zera não deveria ser sua. E sucedeu que, quando ele ia à esposa do seu irmão, ele vertia sua semente no chão para que ele não pudesse dar Zera a seu irmão. E isso que ele fez desagradou a Yahweh, por isso e ele o matou. Então disse Yahudá a Temar, sua nora: permanece viúva na baita de teu aba, até Sheler, meu filho, ficar grande. Pois ele disse, para que em suposição ele não morra também com aos seus irmãos, assim suceda. E Tamar se foi e habitou na baita do seu aba. E no decorrer do tempo, a filha de Shua, esposa de Yahudá, morreu. E Yahudá foi consolado e subiu aos tosqueadores das ovelhas dele. E Tinate, ele e o seu Ravé, Hirã e Adulamita. E isto foi dito a Tamar: teu sogro subirá a Tinate para tosquear suas ovelhas. E ela tirou de si as peças da
indumentaria de sua viuvez, e se cobriu com um véu, e se enrolou, e se sentou em uma entrada aberta, a qual fica a caminho de Tinate, pois ela viu que Shelah tinha crescido, e ela não foi dada a ele para ser a sua esposa. Quando Yahudá a viu, ele pensou que ela fosse uma prostituta, porque ela tinha coberto a sua face. E ele virou-se para ela no caminho e disse: Devarcachá, vem e deixa-me estar contigo, porque ele não sabia que ela era a sua nora. Ela disse: O que darás tu a mim para que tu possa coabitar comigo? E ele disse: Eu te enviarei uma cria de ovelha. E ela disse: Vai dar-me-ás tu um penhor, até que tu possa me trazer. E ele disse: Qual o penhor que te darei? E ela disse: Teu sinete e teus braceletes, e o teu cajado que está em tua mão. E ele o deu, e ele veio a ela, e ela concebeu através dele. E ela levantou-se e foi embora, e removeu o seu réu de si, e colocou sobre si as vestes de sua viuvez. E Yahudá enviou a cria pela mão de seu Ravé, a Adulamita, para ter de volta o penhor dela da mão da mulher, mas ela não a achou. Mas ele não a achou. Então ele perguntou ao homem daquele lugar, dizendo: Onde está a prostituta que declaradamente estava na beira do caminho? E ele disse: Não há nenhuma prostituta neste lugar. Então ele retornou a Yahudá. E disse: Eu não pude achá-la. E também o homem do lugar disse que lá não havia nenhuma prostituta naquele lugar. E Yahudá disse: consista que ela te leve para si, a fim de que não sejamos envergonhados. Eu enviarei esta cria e tu não a achaste? E veio a se passar que, cerca de 3 meses depois disto, foi contado a Yahudá, dizendo: Tamar, tua nora, se prostituiu, e também ela está grávida de uma criança, por meio de prostituição. E Yahudá disse: Traga-na para fora, e permita que ela seja queimada. Quando ela foi trazida para fora, ela enviou ao seu sogro, dizendo: Pelo homem de quem pertence estes artigos, eu estou grávida. E ela disse: Devarcachá, decifre de quem são estes artigos, e sinete, os braceletes e cajado. E Yahudá os reconheceu e disse: Ela foi mais tzadique do que eu, porque eu não a dei a Shelah, meu filho, e ela não mais, e ele não mais a conheceu de novo. E sucedeu que, no tempo de seu parto, gêmeos estavam em sua madre. E aconteceu que, quando ela deu à luz, um deles
colocou para fora a sua mão, e a parteira pegou-a e colocou uma faixa em sua mão com uma linha de escarlate, dizendo: este seu primeiro. E este saiu primeiro. E sucedeu que ele retirou a mão dele, pois o irmão dele saiu primeiro, e ela disse: como a tens interrompido sair? E este dando esta sobre ti. Então o nome dele foi chamado Peretice. E depois saiu o irmão dele, que recebeu a linha de escarlate em sua mão, e o nome dele foi chamado de Zerar. E Yahudá foi trazido descendo a Mitis-Raim e Potifar, um oficial de Faraó, capitão da guarda, um Mitis-Rim, o trouxe das mãos dos Ismaelim. E o que tinha trazido ali, Iahu era com Yahusef, e Iahu era com Yahusef, e ele foi um homem próspero, e ele ficou na baite de seu amo Mitissim, e seu amo viu que Iahu era com ele, e que Iahu fez com que todo quanto ele fizesse prosperasse em sua mão. E Yahusef achou favor à sua vista, e ele o serviu, e ele lhe fez o sair sobre a sua baite, e todo o que ele tinha colocado na mão de Yahusef. E veio a se passar que, quando ele o fez sair em sua baite, e sobre tudo o que ele tinha nisso, Yahu abençoou a baite de Mistissim por causa de Yahusef, e a berarca de Yahu era sobre todo quanto ele tinha na baite e no campo. E ele deixou tudo o que tinha na mão de Yahusef, e não sabia o que tinha, exento o rei que ele comia. E Yahusef estava famoso em forma e aparência. E veio a se passar que, depois destas coisas, aquela que era a esposa de seu amo, desejou Yahusef, e ela disse: deita-te comigo. Mas ele recusou-se e disse à esposa do seu Sar: meu amo não sabe que estás comigo na baite, e confio tudo aquilo que ele tem em minha mão. Não há ninguém maior nesta baite do que eu, nem ele escondeu qualquer coisa de mim, mas de ti, pelo fato de tu seres a esposa dele. Como então eu poderia fazer esta grande maldade, pecar contra Elohim? Ele explicou para ela, né? Versículo 10. E se passou que, como ela falava a Yahusef dia a dia, Yahusef é chamado de José em português, o nome verdadeiro é Yahusef, o nome que foi colocado é José. Ele não a escutava para se deitar com ela ou para estar com ela. E sucedeu que, em torno destes tempos, Yahusef entrou na baite para cuidar dos seus negócios, e nenhum dos homens da baite estava lá com ele. E ela lhe pegou por sua veste, dizendo: deita comigo.
E ele deixou a peça da sua veste na mão dela e fugiu para o lado de fora. E ocorreu que, quando ela viu que ele tinha deixado sua veste em suas mãos e havia fugido, ela chamou os homens da sua baite e falou para eles, dizendo: ele trouxe um ivrir para nós, para nos escarnecer. Ele entrou a mim para deitar comigo, e eu gritei muito alto. E se passou que, quando ele ouviu que eu levantei minha voz e gritei, assim ele deixou sua veste comigo e fugiu, e foi para o lado de fora. E ela colocou a peça da veste dele nela, até que o amo dele chegasse em casa. E ela falou para ele de acordo com essas palavras, dizendo: o everde ivrir que tu trouxeste-nos entrou para mim para me escarnecer. E sucedeu que, como eu levantei minha voz e gritei, ele deixou sua veste comigo e fugiu para fora. E se passou que, quando o teu amo ouviu as palavras de tua esposa, que ela falou-lhes, dizendo: desta maneira teu Ever fez a mim, então a sua raiva se acendeu, e o amo de Yahussef o pegou e o colocou em uma prisão, no lugar onde os prisioneiros do Meler eram encerrados, e lá ele ficou na prisão. Mas Yahu foi com Yahussef e mostrou-lhes Haramim, e deu-lhes favor à vista da guarda da prisão. E o guardião da prisão confiou na mão de Yahussef todos os prisioneiros que estavam na prisão, e Yahussef cuidava de tudo que tinha de ser feito. O guarda da prisão não tinha que cuidar de nada que estava debaixo da autoridade de Yahussef, porque Yahu fez Yahussef próspero. Ele fez Yahussef próspero também na prisão, porque Yahussef ele era justo, sofreu uma calúnia, perseguição através da mulher de Potifar. Depois de sofrer perseguição para se tornar adúltero, ele não aceitou se tornar adúltero, ele era um homem íntegro, a mulher levantou uma calúnia com ele, levantou uma calúnia para ele, e ele foi parar na prisão. Mas lá na prisão, Yahu fez ele o quê? Próspero, e de lá da prisão ele tirou ele para o trono. Depois damos continuidade à leitura do livro de Bereshit. Li o capítulo 38 e o 39. Que o Pai Eterno abençoe ricamente.